Sim, senhoras e senhores, o Selbit soltou então, enfim, um documento se defendendo de várias acusações que a ex-namorada Sassá vinha fazendo sobre ele. O grande negócio de tudo isso é que o Selbit se mostrou um cara muito paciente, que ficou calado por muito tempo, aguentou muita merda, tudo para não ter que expor coisas íntimas ou até mesmo direcionar um certo hate para ela, apesar de tudo. E agora, muita gente que falava que o Selbit tinha uma toxicidade no relacionamento e outras coisas afins, vai ter que calar a boca. Vamos falar sobre isso. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui, já peço que se inscreva para continuar acompanhando os conteúdos e dar aquela moral aqui pro canal, dar aquela alavancada. Seu comentário também é muito importante, assim como o seu like, o seu joinha. Muito obrigado pela atenção e bora pro assunto. Rapaziada, eu vou tentar tratar esse assunto da forma mais séria possível, sem graça, sem fazer piadinhas, mas vamos lá a um resumo básico. Bom, o Selbit soltou um documento de 19 páginas contando muita coisa sobre o seu antigo relacionamento com a Sassá, desde quando eles se conheceram até quando separaram. Esse documento tem alguns prints de conversa entre ele e ela, alguns prints de conversa entre ele e moderadores e muita coisa que ele deixa bem claro que ele não queria dar palco para coisas escalarem em um certo nível. Mas resumidamente, neste documento, o Selbit fala que ele conheceu ela em um evento onde ela estava acompanhando o namorado, que era um pro player de LoL, e depois de um tempo, né, trocando aquelas mensagens ali e tal, ela resolveu chamar ele para ir até a cidade dela para os dois se encontrarem e ficarem, e aí ficaram. O Selbit relata nesse documento que ele era bem novinho na época, né? Tinha acabado de fazer 18 anos, nunca tinha namorado, não tinha experiência alguma com questão de relacionamento, acabou ali engatando um relacionamento com ela, mesmo depois de ter sido alertado que ela namorava esse cara aí, mas que ela dizia que era um cara que não ligava para ela, que ela ia terminar, e acabou, né, que juntaram aí em um relacionamento, mas talvez pela falta de experiência do Selbit, né, na época com 18 anos, tinha acabado de fazer 18, ela mais velha com 20, ele acabou que, digamos que ele foi meio que controlado em alguns pontos dessa relação, como ele descreve nesse documento. O interessante de você notar é que o que aparenta em todo o relato que o Selbit traz nesse documento é que até então ela não era conhecida, não tinha, digamos assim, a intenção de se tornar uma pessoa do mainstream, né, da internet. Ela apenas sempre vivia no meio dessa galera pro player, youtubers e tal, tentando buscar o seu espaço, né, para querer aparecer. E para isso, digamos que ela estava tentando usar a imagem de alguém que já tinha uma certa relevância. Essa foi a sensação que eu tive lendo o documento que o Selbit publicou, tá? Que essa é a minha opinião, a minha visão a respeito disso. Bom, entre indas e vindas, o Selbit relata que ele nunca foi muito afim de relações, né? De relações, vocês estão entendendo? Não vou entrar em detalhes. Ele revela a sua sexualidade e deixa claro que tudo sempre foi ao gosto dela e que ela o tentava manipular de tudo quanto é jeito, dizendo que ele precisava dela. Ela dava chiliques à torta e à direito, sem motivos aparentes, fazia escândalos, mas o que fica bem claro, bem evidente que o Selbit revela é que mesmo com ele, ela já estava o traindo, né, trocando ideia com outras pessoas, até mesmo com o ex-namorado que ela dizia ser um cara bem tóxico, mas estavam conversando lá na época através do Facebook. Enfim, né, o Selbit esclarece muita coisa. Eu não vou tocar aqui em detalhes sobre a questão que ele revela lá, né, do porquê ele não queria falar sobre isso, até porque ele acabou revelando muita coisa nesse documento que talvez eu achasse que não teria a necessidade se não fosse a situação, porque aparentemente, recentemente, ela deu a entender que o Selbit, né, abusava, né. É foda de falar, cara. E ele teve que vir a público então, né? Porque pelo que parece, ela não
tem o certo engajamento, né, que ela gostaria em redes sociais para ficar conhecida. Então ela acaba sempre indo e voltando, usando o antigo relacionamento e o nome do Selbit para dar aquela atenção para ela, fazendo diversas acusações que vão e voltam, e o pessoal sempre julgando o Selbit, porque até então o cara não se pronunciava, não falava nada, não deixava nada claro, não explicava nada, preferia se abster, tendo aquela visão, né, de é melhor eu ficar calado do que eu dar pano pra manga, eu continuar alimentando isso, vai virar uma discussão, e é justamente o que a pessoa quer, até que surgiram, né, essas indagações de que ele teria feito estes supostos abusos com ela, e ele resolveu então se pronunciar, porque isso é uma coisa muito séria que poderia destruir completamente a imagem dele na internet. Mas ele relata também nesse documento que, apesar dele ter se mantido quieto, né, não querendo alongar isso, não querendo dar pano para manga, muitas das coisas que ela falou o prejudicaram sim, que ele perdeu patrocínios, perdeu eventos, né, que as pessoas começaram a deixar de chamá-lo justamente por conta dessas coisas que ela vinha falando. Mas pessoal, com tudo isso que ele traz à tona, que ele resolveu falar, né, mostrar o seu lado da história, fica comprovado, a meu ver, que o Selbit, ele é um cara muito paciente, ele aguentou muita coisa quieto, né, que a menina, a meu ver, tá, minha opinião, a menina é completamente surtada, é completamente pirada, ela tá tentando de todas as formas viver de algum jeito, né, de puxar a imagem dele, porque parece que é o que dá engajamento para ela, então a todo momento ela tenta ressuscitar isso para trazer essa imagem dele para perto dela, para ter um certo fala-fala dela nas redes sociais, e aí ela tem engajamento. O último vídeo, para vocês terem ideia, publicado por ela no seu canal, tem 1 ano, né? E, pô, 60 mil visualizações. O TikTok dela não faz tantas visualizações assim, então não sei se é esse o real motivo dela fazer tudo isso, ou se ela tá numa paranoia grande, que ela, sei lá, sente que perdeu a oportunidade, então ela fica querendo estragar o relacionamento do cara. Eu não sei qual que é, mas o Selbit foi guerreiro, foi corajoso, aguentou muito tempo quieto e só soltou a merda no ventilador de vez para se defender, justamente por conta de acusações que realmente foram cabulosas, foram pesadas, né? Enfim, né, cara, a parada que parece assim, que fica demonstrada pra mim, é que a mina é meio perturbada mesmo, sabe? É meio doidona, sabe? Tipo, não tem muita noção das coisas e meio que persegue o cara mesmo depois de ter terminado o relacionamento, né? Porque ele fala que a relação entre os dois, enfim, aconteceu o término em 2018, e desde lá pra cá ela continua 1 vez por ano, 2 vezes por ano, trazendo assuntos, sempre os mesmos assuntos, mas com narrativas diferentes. É foda, velho. O cara teve muita cabeça pra lidar com tudo isso, né? Passou por um período de depressão, cometeu já o ato de tentar sair da Terra, né? E ir pra outro plano. Graças a Deus não deu certo, conseguiu se recuperar, tá de volta, mas é complicado com uma pessoa assim te perseguindo, falando sempre coisas sobre você, mesmo que sejam inverdades, e você tentando se manter quieto, calado, realmente é bem pesado. Bom, enfim, o Selbit, no meu ponto de vista, ele conseguiu com esse documento comprovar que sim, realmente, ele é um cara paciente, ele não estava errado nesse relacionamento, que ele sofria sim um certo abuso psicológico por parte dela. No meu ponto de vista, ficou bem claro que ela tá tentando de tudo quanto é jeito, e tentou, né, usar e abusar da imagem do Selbit para tentar ser alguém na internet. E cara, é complicado. Eu só desejo ao cara aí que tudo isso passe, que a vida volte ao normal, que ele consiga reestabelecer, né? Porque eu fico imaginando os impactos psicológicos que isso deve dar na cabeça do cidadão, né? O quanto a parte psicológica da mente do cara, de ter que trabalhar, ainda conviver com essa merda todo ano, toda vez, né? Sem falar um nada, esperando as coisas abaixarem, se prejudicando por conta de boatos. O quanto que isso não afeta o psicológico de uma pessoa. Eu espero aí que o Dark, que é o professor Dark, né, que é um psicólogo, possa trazer esse lado para nós a respeito disso, para que a gente possa entender melhor o quanto essas coisas, essas tretas de internet, essas acusações por mídia, elas podem prejudicar os lados psicológicos de uma pessoa ou das pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Bom, mas qual é a sua opinião a respeito
de tudo isso aí que o Selbit trouxe à tona, né? Se você não leu o documento, antes de se basear por qualquer outra coisa, recomendo que você leia. Tá lá no perfil do Twitter dele. Vou deixar o link aqui. Baixa lá, lê, para você entender realmente do que a gente está falando aqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixa de deixar a sua opinião aí embaixo, o seu like, sua inscrição. Muito obrigado pelo seu tempo, sua paciência. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.